Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal The Blessing Channel, o canal da bênção. Amém, queridos? Todos aqui reunidos nesse momento para o nosso encontro marcado de todas as terças-feiras, o encontro de poder, um tributo ao Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E como é gostoso nós andarmos, nós estarmos, nós ministrarmos na presença do Espírito Santo de Deus, que é quem nos conduz, que é o ministério que está atuante hoje na igreja, que está atuante hoje nos ministérios, em toda a nossa história, em toda a nossa vida. E é Ele quem vai nos conduzir, é Ele quem vai preparar a igreja, que está preparando a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Cordeiro, que vai se encontrar com Jesus Cristo nos ares, na vinda do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, vamos valorizar, vamos entronizar, vamos levantar um altar de adoração aqui ao Espírito Santo de Deus, nesse encontro maravilhoso que nós precisamos ter, não só nas terças-feiras, como venho dizendo, mas todos os dias das nossas vidas. Amém, queridos? Eu já quero fazer uma oração com você para nós partirmos rapidamente para a palavra. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai amado e querido Deus, graças te damos por esse momento precioso e nós queremos com o nosso coração, Senhor, tributarmos ao Espírito Santo de Deus a honra, a glória, o louvor e a adoração. E pedimos ao Espírito Santo que nos conduza neste momento, nessa palavra, em todo o tempo, que venha adornar a igreja, que venha adornar a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, venha ataviar, venha limpar as nossas vestes, venha nos vestir com vestes de amor, vestes de santidade, vestes de justiça, que falam das nossas obras também. Vem purificar as nossas obras. Vem nos, Senhor, fazer resplandecer sobre esta geração, Senhor, que precisa conhecer a Jesus, que precisa se render, precisa conhecer o Espírito Santo de Deus. Toma, Senhor, as nossas vidas, nos conduza, Senhor, nesse momento precioso, nesse momento maravilhoso, através da tua santa palavra. Muito obrigado, querido Deus. Já prepara o nosso coração, Senhor, como uma terra fértil, para receber essa palavra, Senhor, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Seja ricamente abençoado, meu irmão, minha irmã, a toda a igreja, a todos quão vão estar assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então, o encontro de poder, o tributo ao Espírito Santo de Deus, é esse momento que nós temos, que nós tiramos nas terças-feiras para fazer essa transmissão. E você já prepare o ambiente, pegue a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus, vá pegar a sua Bíblia, esteja sempre com ela em mãos, esteja sempre com ela para recorrer a ela em todo o tempo, querido. E vamos então fazer uma leitura. Eu quero te convidar a fazer a leitura nesta terça-feira do livro lá no Antigo Testamento, Levítico. É o terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico. Então é o terceiro livro que vai falar das leis do Senhor, vai falar da preparação do povo de Deus para a peregrinação pelo deserto, para até então chegar à terra prometida, a Canaã, que Deus havia prometido a eles. Amém, queridos? Então, vamos fazer a leitura de Levítico, capítulo de número 6. Olha só o que diz, a partir do verso de número 8. Então, diz assim, ó, a lei do holocausto. Vamos ver o que ela tem a nos dizer, então, essa lei. Quais os princípios que nós podemos extrair para termos uma vida de comunhão plena com o Espírito Santo de Deus. Veja bem, queridos, Levítico capítulo 6, versículo de número 8, diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto.
O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Que texto maravilhoso, que texto lindo, rico em detalhes. Esta é a lei do holocausto que Deus entregou a Moisés. Qual era o propósito dessa lei? Essa lei fala do holocausto. O holocausto é o sacrifício de um animal, no caso aqui de um cordeiro, pela culpa do povo, pela culpa do pecado da nação. Então, cada homem, cada sacerdote, representando a sua família, trazia diante do sacerdote, do sumo sacerdote, a sua oferta, o seu animal, para que esse animal fosse sacrificado pelo sacerdote em holocausto e fosse oferecido a Deus, para que o pecado do povo, o pecado da nação, o pecado também dos sacerdotes, ele fosse expiado, ele fosse perdoado. Então, queridos, isso era uma preparação, já era um prenúncio, era uma indicação, uma simbologia do sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, qual a conexão que nós podemos fazer com relação a esse momento, a essa nossa consagração, a esse encontro de poder que é um tributo ao Espírito Santo? É algo assim, uma revelação muito forte, é uma revelação muito poderosa para as nossas vidas, que o próprio Espírito, ele nos dá. Olha aqui o que diz no versículo de número 8. Disse mais o Senhor a Moisés, o 9. Dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Então, o povo trazia o animal, entregava ao sacerdote, o sacerdote examinava o animal para ver se ele era perfeito, para ver se não tinha nenhuma mancha, para ver se não tinha nenhum defeito, para ver se não estava doente, se não estava machucado, porque precisava ser um animal sadio, um animal puro, um animal sem defeito, um animal perfeito, um cordeiro perfeito. Por isso, esse título messiânico de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mácula. Então, era trazido esse animal, o sacerdote sacrificava esse animal e deixava esse animal a noite toda sendo consumido pelo fogo. Ele deixava esse animal em cima de uma lareira e o fogo, ele precisava estar ali o tempo todo aceso. E olha o que diz o 10. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Então havia todo um ritual, havia toda uma preparação. Quando o fogo
quando o fogo era aceso e o sacrifício, o animal, o holocausto, era colocado sobre a lareira, o sacerdote precisava observar, ele precisava se preparar, e a preparação dele começava pelas suas vestes. Ele precisava vestir roupas adequadas para aquele momento. Ele precisava vestir roupas adequadas para aquela ação, para aquela atitude, para aquele sacrifício, que requeria do sacerdote uma preparação, roupas especiais, roupas adequadas para aquele momento especial. Amém? E depois, o 12, ele diz assim, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então era a responsabilidade do sacerdote também organizar aquele ritual, organizar aquele sacrifício. Ele precisava se vestir adequadamente, ele precisava acender o fogo, ele colocava o sacrifício, o animal, o holocausto sobre a lareira, ele precisava separar depois a gordura, ele precisava fazer uma série de observâncias, ele precisava fazer uma série de coisas que era concernente a ele, era ele quem precisava fazer. E depois ele precisava manter aquele fogo aceso continuamente. Diz aqui, o versículo 13, preste atenção. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Queridos, nesse momento, neste encontro de poder, neste tributo ao Espírito Santo, nessa passagem, eu quero destacar 3 coisas para que a gente possa entender a responsabilidade do sacerdote e a importância do sacrifício. 3 coisas eu quero destacar aqui. Primeiro, a atitude do sacerdote. A atitude de ele participar desse momento. A forma dele se posicionar, as suas vestes, o momento de consagração, a responsabilidade de manter o altar aceso. Segundo, eu quero destacar aqui a importância do altar. Ele precisava estar limpo, o sacerdote com as suas vestes limpas. Depois o altar precisava também estar limpo. O altar precisava estar organizado. O altar precisava estar apresentável a Deus de forma organizada, de forma correta, de forma limpa, de forma em que Deus se agradasse daquele altar também. E em terceiro, eu quero apresentar aqui também o fogo, que o fogo era responsável para consumir o holocausto. E aquele fogo, ele não poderia se apagar enquanto houvesse o holocausto, enquanto houvesse o sacrifício. Aquele fogo precisava estar aceso continuamente. Então, o posicionamento do sacerdote, o altar e o fogo. Isso fala da nossa vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus, querido. Nós somos chamados de sacerdotes do Senhor. Jesus, através do seu sacrifício, ele nos tornou uma nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ele nos tornou raça de sacerdotes. Olha, nós somos sacerdotes do Senhor e precisamos apresentar sacrifícios não mais de animais, mas sacrifícios espirituais a Deus. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. E como sacerdote,
eu devo extrair o princípio aqui da palavra de Deus, da postura do sacerdote, do seu comprometimento, do seu compromisso, da sua responsabilidade de fazer aquele sacrifício, de apresentar a Deus aquele sacrifício diário, aquele sacrifício cotidiano, e a sua responsabilidade de manter as suas vestes limpas, as suas vestes organizadas, o altar organizado, o fogo aceso. Queridos, vestes fala das nossas roupas espirituais, fala dos nossos atos de justiça, fala das nossas vestes de santidade, de como nós estamos nos apresentando diante de Deus como sacerdotes, quais as vestes que eu estou vestido. Nós precisamos nos desnudar das vestes do pecado. Nós precisamos tirar, nós precisamos rasgar, pedir para o Espírito Santo romper com essas vestes, com o nosso passado, com as cadeias que nos aprisionavam, com o pecado, com a religiosidade, com a religião, com a incredulidade. Nós precisamos entender que precisamos fazer o melhor para Deus e precisamos nos apresentar diante de Deus com vestes limpas, vestes de louvor, vestes de adoração, vestes de santidade. São os sacrifícios espirituais a Deus. Por isso, queridos, nós precisamos entender que todos os dias nós necessitamos nos apresentar a Deus com vestes novas, com vestes limpas, com vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Precisamos nos arrepender, precisamos vestir as vestes do arrependimento, nos arrependermos do pecado, da maldade, dos pensamentos malignos, da intenção maligna, quando desejamos o mal, quando desejamos que as pessoas ao nosso redor se deem mal, quando desejamos o mal para as outras pessoas, a injustiça, quando não amamos, quando não perdoamos. Precisamos vestir as vestes da humildade, sermos humildes, as vestes da santidade, sermos santos, deixar de lado o pecado, as coisas que nos atrapalham, as propostas do diabo que todos os dias tentam nos assediar, tentam chamar a nossa atenção. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais a palavra de Deus, eu preciso buscar mais a presença do Espírito Santo, conhecer mais o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, querido. Essas são as nossas vestes que nós precisamos vestir. Amém, queridos? E o segundo ponto que fala do altar. O altar do Senhor, o altar onde o sacrifício vai ser apresentado. E a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 3,16, que eu sou o templo do Espírito Santo. O meu coração é o altar do Espírito Santo, onde o Espírito Santo de Deus, ele faz morada, aonde o Espírito Santo de Deus está assentado, está entronizado, aonde o Espírito Santo de Deus governa a nossa vida, a nossa existência, e ele quer governar todo o nosso ser, emoções, sentimentos, corpo, alma, espírito, pensamentos. E isso só vai se tornar possível se eu pedir para que ele venha limpar o altar do sacrifício, queridos. Olha que coisa tremenda. Peça hoje ao Espírito Santo de Deus para ele limpar o altar, que com certeza, querido, tem coisas ainda escondidas debaixo desse altar, que o Espírito Santo de Deus ainda quer limpar, quer fazer uma faxina, quer libertar. São coisas do passado, são mágoas que eu e você muitas vezes guardamos, são ressentimentos,
que nós guardamos, é falta de perdão que vai se acumulando, é sujeira que vai se acumulando. São situações do passado que ainda nós estamos aprisionados, que precisamos ser curados, precisamos ser libertos de cadeias do passado, em que o inimigo, o diabo, ele nos escraviza, ele estava te escravizando, e hoje chega a revelação que esse altar precisa ser governado pelo Senhor e não pelas tuas emoções, não pelos teus sentimentos, não pela tua alma, não pelas carnalidades do pecado, não pelo que você pensa ou pelo que eu penso, não pelo que eu acho ou o que você acha, não pelos nossos achismos, não pelo orgulho, não pelo medo, nem pela indiferença. Então tem muita coisa que o Espírito Santo de Deus precisa fazer para limpar o altar. E ele pode começar hoje, se você permitir. Amém, queridos? Então, olha só. Primeiro, nós vestimos vestes novas quando conhecemos a Cristo. Quando o Senhor nos perdoou dos nossos pecados. Segundo, o Espírito Santo de Deus quer fazer uma limpeza no altar para que o holocausto seja colocado. E o terceiro ponto é o fogo. O fogo que precisa arder continuamente. Isso fala, querido, que o sacerdote, ele precisa manter esse fogo continuamente, ele não pode se apagar. E esse fogo fala da presença do Espírito Santo de Deus em minha vida, em sua vida, num altar limpo, num altar organizado, num altar santo. E eu preciso estar com vestes limpas, vestido com vestes de justiça, vestes de louvor, de adoração e de santidade. Como é que tu estás? Isso fala da nossa atitude. O que nós estamos fazendo para meter fogo nesse altar? Para que o holocausto seja consumido. O sacerdote é responsável. Como é que você vai manter o altar aceso se você não tem comunhão com o Espírito Santo? Como é que você vai manter o fogo aceso sobre o altar se você não ora? Se você não lê a palavra, se você não faz um jejum, se você não se santifica, se você não busca a presença do Espírito Santo de Deus, se você passa o dia inteiro trabalhando e quando chega em casa vai para a televisão, vai para a internet, vai conversar nas redes sociais, dessa forma, querido, não tem fogo que resista, não tem altar que vai incendiar, porque o altar do Senhor, o meu coração, teu coração, ele só vai incendiar, só vai consumir o holocausto quando o Espírito Santo de Deus estiver atuante, estiver vibrante, estiver na minha vida, na sua vida, agindo de forma sobrenatural. E hoje eu preciso entender que eu, como sacerdote, sou responsável para atear fogo nesse altar, para manter continuamente a minha oferta viva, a minha oferta acesa, a minha oferta de sacrifício, sacrifício de louvor, de adoração, de santidade, sacrifícios espirituais a Deus, para que eu tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que eu tenha paixão no meu coração, para que o meu coração venha arder por essa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Diga aleluia, queridos. Então, fogo no altar, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Não deixe o altar, não deixe o fogo do altar, o fogo da tua comunhão com Deus, da tua comunhão com o Espírito Santo de Deus se apagar. Não perca essa oportunidade de hoje. Colocar lenha através da oração, colocar combustível através da adoração, através dos louvores, através
da santidade, através de pedido de perdão, através da leitura bíblica, através de boas atitudes, de você orar, de você ajudar as pessoas, liberar sobre elas uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, de orar pela nação, de orar pelo fim dessa pandemia, de orar pelas famílias, de orar pelo presidente da nossa nação, de orar pelas autoridades, de orar por Israel, está aqui a bandeira de Israel aqui atrás, de orar pela nação, de orar pelo estado do Rio Grande do Sul, de orar pela tua família para que venha se render ao Senhor, ao senhorio de Jesus Cristo. Esta é a forma que nós vamos colocar fogo sobre esse altar. O Senhor Jesus, Ele quer te usar poderosamente. A partir de hoje, comece uma nova etapa na sua vida, um novo tempo. Eu profetizo fogo, o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo sobre esse altar, consumindo todas as obras infrutíferas das trevas, consumindo todo lixo, consumindo todo pecado, consumindo toda sujeira, consumindo tudo aquilo que não agrada a Deus, consumindo tudo aquilo que o inimigo tenta colocar, os maus sentimentos, os maus pensamentos, e o altar venha a ser santo, as tuas vestes venham ser santas, e o altar arderá continuamente sobre, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém, queridos? Queridos, o sacrifício que eu preciso apresentar a Deus são os sacrifícios espirituais, como sacerdote, através das minhas vestes santas, vestes espirituais, de simplicidade, de humildade, de ser misericordioso, de ser justo, de ser correto, de ser honesto, de ser transparente, de ser verdadeiro, de servir ao Senhor com toda a força do meu coração. Segundo, eu preciso organizar o altar, colocar em ordem o altar do Senhor, que é o meu coração, pedir para o Espírito Santo de Deus retirar toda essa opressão, todo esse peso, todos esses maus sentimentos que me impedem de amar, que me impedem de acessar o trono de Deus. E o terceiro, manter a chama, a paixão, o fogo, a unção do Espírito Santo de Deus continuamente acesa sobre esse altar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queria deixar essa mensagem aqui para você hoje, eu quero orar com você. Pai amado e querido Deus, graças te dou por essa mensagem tremenda, poderosa, Senhor, cheia da revelação do Senhor. Que o fogo, meu Deus, venha arder continuamente sobre este altar, Senhor, que é o teu coração. O Senhor Espírito Santo venha purificar, Senhor, o teu altar, venha governar, venha, Senhor, trazer, Senhor, paz, trazer discernimento, meu Deus. Venha consumir, meu Deus, tudo aquilo que não provém de ti. Venha consumir todo o pecado, meu Deus. Venha purificar as nossas vestes, nos dê vestes novas, vestes de louvor, de adoração, de santidade, meu Deus. Venha consumir, meu Deus, todo o mal. Senhor, venha, meu Deus, organizar o altar, nos ajudar a organizar o altar, a colocar em ordem, meu Deus, a tua casa, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nos ajuda, nos dá direção e que possamos, Senhor, ser cheios desse fogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Como sacerdote, Senhor, nos ajuda a termos uma postura correta, a termos uma postura adequada, a termos uma postura organizada, desde as nossas vestes espirituais, passando, meu Deus, pela organização do altar e incendiando, meu Deus, esse fogo, Senhor, em nome de Jesus, consumindo, meu Deus, tudo aquilo que não provém de ti. Obrigado, obrigado, Espírito Santo de Deus. Receba esse tributo, nesse encontro de poder, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti a sua face e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor resplandeça o seu rosto e te dê
a paz. Em nome de Jesus. Amém.